Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cascais em Direito. No vídeo de hoje vamos falar sobre o conceito de Direito Constitucional, as divisões e as características do Direito Constitucional e 3 modalidades de poder de persuasão de natureza fática. Afinal, o que é o Direito Constitucional? Bem, direito constitucional consiste no conjunto de princípios e normas que regula a organização, funcionamento e os limites do poder público do Estado, assim como estabelecem os direitos das pessoas que pertencem à respectiva comunidade política. Encontramos, portanto, 3 elementos na sua caracterização. O elemento subjetivo, que é destinatário da regulação do direito constitucional, por um lado, o Estado-poder e, por outro lado, o Estado-comunidade. E temos o elemento material, que inclui matérias que são objeto de regulação por parte do direito constitucional e, por último, o elemento formal, que é a posição hierárquico-jurídica que o direito constitucional ocupa a nível supremo da ordem jurídica. Agora, quanto às divisões do direito constitucional, importa referir que, em primeiro lugar, temos o direito constitucional material, que corresponde ao conjunto de princípios e normas constitucionais que versam sobre os direitos das pessoas em relação ao poder público. Temos, por outro lado, o direito constitucional económico, que corresponde ao conjunto de princípios e normas constitucionais que cuidam da organização económica da sociedade. Por outro lado, temos ainda o direito constitucional organizatório, que significa um conjunto de princípios e normas constitucionais que fixam a disciplina do poder público. E, por último, o direito constitucional garantístico, que corresponde ao conjunto de princípios e normas constitucionais que estabelecem os mecanismos destinados à proteção da Constituição e ainda à defesa da sua prevalência sobre os atos jurídico-económicos que lhe sejam contrários. Relativamente às características do direito constitucional, temos em primeiro lugar o conceito de supremacia, que deriva da existência de uma hierarquia organizada com patamares normativos. Nesta hierarquia da ordem jurídica, o direito constitucional ocupa a posição suprema, não podendo ser contrariado o seu sentido orientador por qualquer outra fonte que deve, inclusive, obediência. Temos, por outro lado, a politicidade, que resulta do objetivo do direito constitucional ser o estatuto do poder político. Por outro lado, a legalista, que corresponde ao direito constitucional e é também ele produtor de normas e princípios, tendo estas o objetivo de disciplinar o poder público. Temos ainda, por último, o poder político, que representa uma alavanca indispensável ao estabelecimento de um conjunto de orientações jurídico-normativas, no sentido de harmonizar os diferentes objetivos da vida das pessoas numa sociedade. Portanto, a natureza do poder político assenta na natureza social do homem e do seu direito, isto é, ubi societas e ibi ius. Temos assim várias teorias político-filosóficas da origem do poder político. Primeiro, de origem naturalista, que corresponde ao pensamento de Aristóteles, a origem do poder político radica no facto do homem ser um animal social, logo com uma convivência interrelacional, sendo a sociedade o seu fim natural e, como consequência, o poder político é necessário para a fixação das regras de ordenação coletiva. Em segundo lugar, temos a origem voluntarista, que significa que reside na vontade dos cidadãos e é um pacto ou contrato social que podemos entender em que todos consentiram na limitação da sua liberdade para a criação de uma estrutura de poder político e que que está a todos defendido de igual forma, mesmo que isso signifique os sacrifícios dos interesses e das liberdades individuais. Temos, portanto, 3 modalidades de poder de persuasão de natureza fática. Em primeiro lugar, o poder social. Isto significa que a vida em sociedade está submetido a tradições comuns e a normas de comportamento em conformidade com certos padrões de etiqueta social, o que corresponde à ordem de trato social. Portanto, a respectiva violação gera censura ou reprovação social como resposta ao ato ilícito praticado. Isto é, são regras, por exemplo, do dever ser. Temos, por outro lado, o poder religioso, que é um conjunto de normas disciplinadoras de atitude externa e interna dos respectivos crentes. É um dever ser vertical entre crentes e Deus e horizontal, só entre crentes.
Portanto, as violações dos imperativos desta ordem religiosa consubstanciam-se no pecado. Por último, o poder da comunicação social tem uma forte influência social, tem uma função de intermediação no sentido de relatar factos aos cidadãos, influenciando assim a formação da opinião pública, podendo mesmo modificar o seu comportamento eleitoral. No que toca ao poder político e as diversas entidades jurídico-políticas, temos, por um lado, as entidades infraestaduais, que são espaços territoriais dotados de autonomia jurídico-pública, com poderes, embora limitados na vida interna. São entidades que se situam abaixo do Estado, a que diferenciadamente estão vinculados, pois, apesar de terem uma autonomia jurídico-política, estão submetidos a um poder constituinte originário do Estado que as subordina. Portanto, as regiões autónomas são um claro exemplo. São pessoas coletivas de direito público que têm competência em diversos domínios de regulamentação em alguns setores. Quanto às entidades interestaduais, estas representam a possibilidade de 2 ou mais Estados se associarem e dessa junção resultar uma nova realidade, abrindo-se a possibilidade de terem ou não uma natureza estadual. Assim, se tiverem uma natureza estadual, as realidades estaduais subjacentes não desaparecem, mas estão limitadas nos seus poderes. Podemos ainda, tendo atenção à natureza da entidade criada por essa associação, 2 possíveis resultados. Primeiro, Estados federais. Há aqui uma nova sobreposição estadual em relação àquela que permanece nos Estados federados. Segundo, uniões reais, que resultam da fusão com algum ou alguns Estados-membros dessa União, com um duplo papel de pertença à União Real e aos Estados-membros dessa União que se fundam num tratado internacional. Portanto, se tiverem uma natureza não estadual, não surge uma nova entidade estadual. Portanto, são associações confederativas, associações de Estado que se fundiram num tratado internacional. É muito importante ainda ter em consideração que a junção de esforços entre os Estados pode ainda desembocar na criação de organizações internacionais em que aparece uma nova entidade, mas sem caráter estadual, sendo o seu estatuto essencialmente determinado pelo direito internacional público. Portanto, as organizações internacionais assinalam a existência de 2 elementos. Primeiro, o elemento organizacional e segundo, o elemento internacional. Quanto ao primeiro, este atende à formação de uma nova pessoa coletiva de substrato associativo dotado de órgãos próprios que têm interesses privativos diversos dos sujeitos estaduais que a promoveram. Quanto ao segundo, ele atende ao facto de que a nossa entidade pode ser regulada pelo direito internacional, não tendo sido criada por qualquer direito interno, sendo assim, por exemplo, organizações não governamentais. Temos ainda entidades paraestaduais que são estruturas aproximadas da realidade estadual, mas não têm esse teor. Portanto, existem 2 grupos possíveis. Primeiro, os beligerantes e os insurretos. Estes são entidades que não são Estados, mas têm como base na promessa de virem a exercer o poder político dentro do Estado onde atuam. Portanto, os beligerantes correspondem a grupos de rebeldes armados que põem em ação uma atividade bélica em prol da mudança do sistema político do Estado em que se integram, contrariando as exigências da ordem constitucional e da ordem pública do Estado onde exercem essa atividade. Já os insurretos, tal como os beligerantes, levam por diante uma luta armada com o objetivo de derrubar o sistema político vigente, mudando depois a ordem constitucional estabelecida, mas ao contrário dos beligerantes, os insurretos não ocupam nenhuma parcela do território estadual. O segundo grupo inclui as minorias nacionais ou os movimentos de libertação nacional, que têm como objetivo transformar o território onde habitam, bem como o conjunto das pessoas que agregam numa realidade estadual, dando origem ao nascimento de uma unidade jurídico-política onde já existe uma unidade histórico-geográfica. Portanto, o Estado é a estrutura juridicamente personalizada
que, num dado território, exerce um poder político soberano em nome de uma comunidade de cidadãos que ao mesmo se vincula. Por fim, quanto às características do Estado, importa referir que tem uma capacidade organizativa e funcional, ou seja, uma pluralidade de organismos, de tarefas, de atividades para levar a cabo os seus objetivos. O Estado é, portanto, o detentor de um poder político originário, a sedentariedade do exercício do poder, ou seja, carece de uma localização geográfico-espacial, não havendo assim estados nómadas ou virtuais. O Estado é, assim, o depositário supremo das estruturas de coerção, podendo aplicar a força física para fazer respeitar o direito. Por hoje é tudo. Muito obrigada pela assistência. Conto convosco no próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal, pôr like, comentar. Vemos no próximo vídeo. Fiquem bem!